Jorge, você é uma Fala aí, figura, Thiago. hein? Pô, não, esse negócio de Instagram tá complicando minha vida. A gente tem que fazer um curso. Agora, Thiago, me diz uma coisa, antes de a gente começar. Como é que você consegue, o meu cabelo, como é que tá na quarentena, né? Como é que você consegue estar com o cabelo cortado, barba feita na quarentena? Não vou nem falar de endometriose, quero saber como você consegue estar assim. Acho É que eu tô Ju que tá ficando cortando, velho. é Ju Tô que tá ficando. cortando esse cabelo? Cuida muito bem de mim. Tô ficando velho aqui, as coisas não crescem mais assim, não. O cabelo não cresce, barba não cresce. Pô, o cara todo bonitão, barba, na régua lá, na régua. Certinho, né? Mas é pra prestigiar essa live aí que você me convidou. Sabe que eu tenho vergonha de fazer isso, mas eu fico Não, impressionado comigo que não não. tem nada que você não me peça que eu não acabo dizendo assim. Não, Impressionante. não, eu quase que eu botei, gente, eu vou fazer uma live com o Paulo Coelho, aquele cara que é fera, mas não gosta de falar com os outros, entendeu? É quase que eu botei assim, né? Eu sou o Paulo Coelho da endometriose. Deixa eu te falar uma Hum. coisa, Thiago. Então, te chamei para a gente fazer essa live. A gente está aí nesse tempo de quarentena aproveitando para passar um pouco de informação, né? Conversar com os amigos também é uma boa oportunidade, enfim. E E aí o pessoal pediu para a gente falar de endometriose, de endometrioma, no caso, né? Eu vi muitas lives de endometriose, muitas lives excepcional. E aí pensei, obviamente, e olha, Tiago, eu conheço bastante gente que opera endometriose. Aí eu falei, cara, vou conversar com a pessoa, até falei um pouco na chamada que eu encaminho meus pacientes. A pessoa que eu mais admiro realmente em cirurgia é você. Inclusive, coitada da minha esposa, né? Toda vez que eu faço uma live eu falo da minha esposa, né? Que eu já contei em outras coisas que eu tive problema de fertilidade para engravidar, perdi. E o Thiago já operou minha esposa, né? Coitado da minha esposa. Todo mundo sabe da vida da minha esposa aqui. Ela, inclusive, né? E aquela coisa de amigo, né? Ele estava em Juiz de Fora. Eu falei, cara, Thiago, preciso que você faça, preciso de ajuda, coisa e tal. E eu falei, não, eu vou dar um jeito, eu subo, eu desço. Você estava dando aula em Juiz de Fora, né? Desceu só para operar minha esposa, assim, então eu tenho uma gratidão. A gente é amigo de bastante tempo, né? E Mas eu sabe que queria isso saber foi como só prazer, foi só por prazer, né? Faço isso, faço o que puder por você. Não, eu sei disso, mas eu gostaria de te agradecer realmente com muito carinho. Vou Comigo, aproveitar só, vou aproveitar só que você tá aí falando da sua família, então vou agradecer até que minha filha está assistindo também. Então estou muito orgulhoso. e aí, Que ela delícia. tá, eu pedi para ela ver, ela tá me vendo também. Então estou muito orgulhoso. Não, isso aí, isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, Thiago. Vamos começar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco de você, né? Assim, não adianta só eu saber que você é um cirurgião brilhante, assim, desde lá. Fala que foi meu residente, não esquece de botar isso aí. Né, hoje eu sei que você é o coordenador da pós, né, os coordenadores da pós-graduação de ginecologia, né, de cirurgia robótica, né, em ginecologia, já é uma coisa bem, bem top. Enfim, tem lá o Instituto CRISP, né, que é um instituto que já vem formando há muito tempo. Então, praticamente, quem teve essa formação e conhece você deve ser responsável aí pelo ginecologista. Vou chutar aí, metade deve ter passado um pouco pela, pelos seus treinamentos, né? Lá da UERJ com a gente, do hospital, mas conta um pouco a sua história, desde lá que você se formou até você chegar, até eu falar, vou chamar o Thiago para fazer É. essa live comigo. Então, assim, eu fui residente do Pedro Ernesto, né? Fiz residência lá no Hospital Pedro Ernesto. E eu fiz depois, era reprodução humana, mas a gente ficava muito ligado à parte de endometriose no ambulatório e eu gostei muito, né? Eu gostei muito dessa convivência com o Marco e pude aprender muito com ele ali, quer dizer, tô nos últimos, vou até entregar aqui a idade, mas dos últimos 12 a 15 anos, eu estou naquele ambulatório do hospital, que é uma escola fantástica, né? Um centro de referência e antes de se falar no mundo em privilegiar centros de referência para endometriose, o Hospital Pedro Ernesto já era um centro de referência. E isso, sem dúvida, foi dentro da minha formação uma escola fantástica. Tenho hoje o prazer de trabalhar tanto com o Marco quanto com o Cláudio, você citou o Instituto CRISP, então tenho o prazer de trabalhar junto com os dois, que são duas referências nacionais e internacionais. Se você botar toda a equipe que trabalha junto, tem diversos profissionais aí gabaritados para justamente tentar entregar o melhor em termos de tratamento para endometriose. De lá para cá também passei a trabalhar no Hospital Federal de Bom Sucesso, onde eu também acabou respingando essa parte de endometriose lá também, então acabo gerenciando muitos casos de endometriose ali. E sem dúvida, essa escola e
essa grife, né, tanto do Marco quanto do Cláudio, foram fundamentais para eu chegar onde eu estou hoje aqui. Até poder estar aqui hoje falando com você sobre endometriose, endometrioma. Né? Isso aí foi uma escola fantástica, sem dúvida. Não, é maravilhoso, né? O Marco Aurélio é nosso chefe lá na UERJ, né? Eu também sou bem grato, né? Foi meu orientador de doutorado, é nosso chefe, uma pessoa realmente... Vou ver se eu consigo chamar ele um dia também, né? Ele é meio também Paulo Coelho, entendeu? Não gosta de dar entrevista. É fera, mas não gosta da entrevista. E, Thiago, me diz uma coisa, assim, né? Para a gente começar. Pergunta assim, que até tem uma das perguntas que vieram, assim. Qual é a diferença de... A gente vai falar de endometriose, mas qual é a diferença de endometriose, adenomiose e endometrioma? Né? Situa a gente um pouco nessa questão da endometriose, do endometrioma, que a gente vai falar especificamente. Então, essa questão, isso é bom diferenciar, até porque no serviço público, até no privado, a gente acaba recebendo muita paciente que vem para tratar uma coisa achando que é tudo a mesma doença às vezes. Vem para endometriose e adenomiose, vem para adenomiose e endometriose, ou tem os dois juntos. A gente está falando aí de doenças, tanto adenomiose quanto endometriose, que são muitas vezes difíceis de você diferenciar, só na sintomatologia, né? E esse norte é fundamental na sequência. Então, vou começar pela adenomiose, que não é justamente o tema, porque a gente já separa ela da endometriose e do endometrioma. Então, quando você tem a adenomiose, você tem a infiltração do tecido endometrial na musculatura do útero. Né? Normalmente você vai ter sintomas de sangramento, dor, pode ter infertilidade associada, e isso tem um impacto grande na vida da mulher, mas é a infiltração do tecido de dentro do útero na musculatura do útero. A endometriose, e até se chamava, muito lá atrás, se chamava adenomiose de endometriose interna, né? Que era a endometriose da parede do músculo do útero. E a endometriose, ela é esse refluxo do tecido endometrial, quer dizer, o tecido endometrial que se deposita fora do útero, dentro da barriga, dentro dos tecidos que revestem a barriga ou de alguns órgãos. Você pode ter nos ligamentos do útero, você pode ter no intestino, você pode ter na bexiga, você pode ter na trompa, tem gente que tem no diafragma, que é o músculo da respiração. Você hoje encontra até relatos de pacientes com endometriose em amígdala e cérebro, por exemplo, mas são casos muito raros. Né? E o endometrioma nada mais é do que o tecido endometrial na superfície do ovário que vai ser invaginado pelo ovário e virar um cisto, que é um cisto de conteúdo achocolatado por degradação do sangue, e que vai formar então um endometrioma. O endometrioma é a endometriose do ovário. Né? E que é muito importante, e até vai ter essa nossa trocada aqui, essa nossa troca de conversa, porque a endometriose tem um impacto muito grande na fertilidade, sem dúvida, mas o endometrioma talvez seja um ponto onde o fertileuta, e aí você entra, e o cirurgião, e aí eu entro, tem que interagir muito para direcionar bem o tratamento, né? A gente conseguir atingir o máximo do resultado que aquela paciente deseja. Seja dor, fertilidade, no nosso caso aqui vai ser um aspecto muito importante, a fertilidade. Então, endometriose, tecido fora do útero, tecido que a mulher descama na menstruação, que se deposita fora do útero e dentro da barriga, em diversos locais. Endometrioma é o tecido que se deposita no ovário, simplificando bem a definição, e a adenomiose, o tecido de dentro do útero, que infiltra dentro da parede do útero. Não, brilhante, brilhante. Deixa eu te perguntar uma coisa, lembrando aí, né, como a gente contou, eu sou um pouquinho mais velho que o Thiago, então nós fomos da mesma escola de residência, então o Thiago é um pouco abaixo de mim, mas a gente praticamente apesar de estar com essa cara jovem aí, a gente tem pouca mesma idade, nós somos da mesma geração. Quando eu frequentava o ambulatório hoje, que é seu, que o Marco Aurélio, ele falava para mim, endometriose só não dá no baço. Ainda é verdade? Já encontraram endometriose no baço? Ainda não vi no baço. Do baço ainda realmente não vi. Isso o Marco falou, foi até o único a responder isso no Congresso Internacional lá nos Estados Unidos. Respondeu, levantou a mão e respondeu na plateia que ninguém sabia. Ainda não vi nenhum. Se eu tivesse lá, eu podia responder, porque eu sabia. Podia responder. Você sabia, tá vendo? Porque ele sempre fala, né? A gente ficava lá no laboratório.
E quando fazia essa pergunta, pô, mas endometriose pode estar na barriga toda? Ele Marco falava isso, não, só não dá no baço. Só não vi também até hoje no baço, isso é verdade. E olha que a gente já pegou endometriose naquele ambulatório, principalmente de tudo quanto é jeito. Pô, tá vendo? Pô, tipo, então, quando perguntar, eu posso levantar Levanta a tranquilamente. Vou mão, dar uma vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Não, tranquilo. Então, Thiago, ficou bem claro, acho que você resumiu bem, assim, a endometriose é bem complexa, mas, assim, para termos da gente entender, né? Então, assim, a adenomiose é aquele tecido, né, endometrial atópico, quer dizer, fora do lugar de origem, que vai para a parede uterina. A endometriose é que vai para extraútero, né? E o endometrioma é quando ela faz essa tumoração, né, endometriótica no ovário. Né? Isso Não, ficou perfeito. Isso aí, perfeito. Acho que a mais gente ou menos. consegue simplificar bem até. É claro que até a paciente que tem endometriose hoje em dia, né, é, é, ela já entende que você tem divisões dentro da endometriose, né? Uhum. E a gente fala muito sobre o que é endometriose profunda, o que é endometriose, ela se preocupa com a profunda, o que é endometriose mais superficial, e ela entende que tem certas divisões, mas para simplificar, eu acho que essa nossa separação ficou bem clara e eu acho que direciona bem aí a nossa conversa. Tá. E aí, outra pergunta que eu quero te fazer assim, então, assim, eu posso ter as três? Quem tem endometriose não tem endometrioma, quem tem endometrioma tem endometriose? Ou isso não tem nada a ver? Ou existem porcentagens, assim? Isso é um grande problema, né, para o ginecologista no dia a dia do atendimento, no ambulatório, no consultório, porque você tem a existência dessas doenças e de outras doenças ao mesmo tempo, né? Muito comum. Você pega, por exemplo, a adenomiose, as pacientes que têm muita adenomiose no útero, 30 a 40% têm endometriose profunda. As pacientes com mioma, 30 a 40% têm endometriose. Vai ter paciente que vai ter adenomiose, mioma, endometriose e outras doenças. Saindo um pouco de doenças ginecológicas, você tem ali 20, 30% que tem associado síndrome do intestino irritável. Você tem síndrome da bexiga dolorosa. Quer dizer, a mulher com endometriose ela tem outras fontes causadoras de dor. E tem um americano com descendência oriental, que é muito interessante, que é o Maurice Chung, que um amigo nosso, Thier, sempre cita muito, e eu gosto muito de como ele explica isso. Você pega a mulher com dor, e ela muitas vezes tem vários incêndios na pelve ao mesmo tempo. Você tem a endometriose, você tem a mulher com adenomiose, você tem a mulher com mioma, você tem a mulher com intestino irritável, você tem a mulher com a bexiga dolorosa, e muitas vezes as aderências também, e elas estão ali existindo ao mesmo tempo na mulher, né, em combinações variáveis, e que você não consegue muitas vezes ter uma bala de prata para resolver tudo. Aí vem daí o tratamento multidisciplinar da dor pélvica. A gente está fugindo um pouco aqui, mas é da dor pélvica na mulher com endometriose, né? Você tem que ir apagando todos esses incêndios. Então, como elas muitas vezes coexistem, você, ao achar uma, então você achou ela com adenomiose, por exemplo, pesquisa endometriose, com exames de imagem, obviamente, mais fácil. Você achou ela com endometriose, vai ver se ela tem outras queixas que possam estar relacionadas ao intestino, ao trato geniturinário, se tem alguma possibilidade de ter miomas uterinos e por aí vai. É importante você pesquisar essas outras doenças, e aí dentro de um contexto de infertilidade, então, mais importante ainda, porque a endometriose tem impacto, a adenomiose tem impacto, o mioma pode ter impacto. Então, você deve estudá-la como um todo para a gente poder conseguir o objetivo que muitas vezes é levar o bebê para casa. Cara, muito legal o que você falou. Assim, na verdade, a gente, né, tenta de maneira, né, talvez didática, né, falar endometriose, endometrioma, mas no fato, né, a coisa é multidisciplinar, né? A pessoa ela é integral, né? A gente, óbvio, que está tentando separar um pouquinho, mas na maioria das vezes a gente encontra coisas bem complexas, né? Doença muito mais complexa do que a gente tentar dividir, né? Tem endometrioma ali, tem endometriose em um lugar. Essa teoria é bem legal do cara, né? Que a gente, a maioria das vezes, vai apagar o fogo né, e vai trabalhar com o que está, né, talvez, pegando mais fogo ali, Isso, né? isso. A Deixa eu gente te falar. consegue. Pode falar. Não, desculpa. Vai. Não, mas é que muitas vezes a dificuldade é você descobrir qual é justamente o maior incêndio, né? Às vezes você foca numa área e o incêndio,
o maior incêndio, ele está em outra área. Então, isso na dor crônica é muito importante a gente abordar. A gente vai devagar aqui sobre dor aqui, a gente vai ser, como são as 5 lives aí de infertilidade, dor crônica e por aí vai. Não, Mas assim, mas eu acho que falando. esse aspecto realmente da gente entender e direcionar o tratamento é fundamental nessas pacientes. Não, perfeito, não, mas a gente tem que entender que a paciente, né, é mais do que a gente focar às vezes tanto. Então, vamos agora, na verdade, a live, né? Você como cirurgião, né, especialista em endometriose, eu como, né, especialista em reprodução humana, a gente precisa, né, chegar um pouco em mim. Me fala um pouquinho de endometriose e infertilidade, né? O que eu tenho? Você é um cara que fala, né, gostei bastante dessas informações aí de porcentagem, né? Pô, tá bem. Eu acho legal, isso passa bem pra gente. Às vezes a gente precisa situar essas coisas de prevalência para saber como é que tá esse universo, né? E mais ou menos endometriose e infertilidade, muito comum, não é muito comum, é mais comum quem tem dor, não tem dor. E por que ela dá infertilidade, né? O ponto de vista da doença. O que você consegue falar Então, para mim? o que a gente sabe hoje, assim, a endometriose ela é uma causa importante de infertilidade, né? De dor impressionante, né? Um impacto na qualidade de vida em termos de dor, que é avassalador, mas a infertilidade ela também tem um aspecto muito importante na endometriose. 5 de cada 10 mulheres inférteis têm endometriose. É um número grande, é um número importante. Né? Pô, E a gente. metade. 10 é metade. Né? Então, se você 50%, tem... metade. Então, se você pensar que a infertilidade na paciente que até pode não ter dor, ela tem um impacto emocional grande, você vê isso no seu dia a dia do serviço de infertilidade, como essas mulheres que querem ter filho, realmente elas têm um impacto na vida, o quanto isso pesa para elas, né? Não é só a dor que atrapalha elas, mas a infertilidade é um aspecto importantíssimo da doença. E às vezes, embora a dor seja um aspecto muito forte na endometriose, quantas não são as pacientes que você pega no seu consultório que às vezes só tem infertilidade como sintoma? Às vezes a infertilidade é um sintoma da endometriose. A gente já vi pacientes com muita doença, embora possa não ser o mais comum, evidentemente, mas muitas pacientes com muita doença que estavam só inférteis e descobriram na pesquisa da infertilidade uma endometriose gigantesca. Sem falar, muitas vezes, os sintomas que possam ser eventualmente não valorizados na anamnese do ginecologista, né? Naquela pesquisa do ginecologista, não valorizarem tanto a questão da dor, às vezes, mas que é até um tema da campanha, né, do endometriose, que a dor não é normal, né? Cólica com dor não é normal, mas é importante a gente falar. Muitas vezes o sintoma é só infertilidade. Então, se você pensar que 50% das mulheres inférteis têm endometriose, e é claro, muitas vezes as causas de infertilidade não são únicas, você tem a endometriose e um fator masculino, você tem endometriose e um outro fator, mas a endometriose naquela mulher pode ter um papel importante. Né? E aí a endometriose ela vai afetar a fertilidade de várias formas. Seja uma doença que dá muita fibrose, muita cicatriz dentro da barriga, e isso muda a anatomia, e essa mudança da anatomia vai afastar aquela proximidade importante do ovário trompa, a movimentação da trompa para captar o que precisa para engravidar, a mobilidade da trompa. Você tem diversos mediadores inflamatórios, quer dizer, a doença muito inflamada, e aqueles mediadores inflamatórios tornam um ambiente hostil para a concepção. Você tem alterações de peristalse do útero, de trompa e por aí vai, que vão interferir. Então você pode ter ela e outros fatores juntos, né? E como a gente está falando aqui sobre, não é uma única coisa, muitas vezes, então você avaliar todas as causas é importante. Né? Então, o que é bom de guardar metade das mulheres inférteis tem endometriose, e tanto fatores anatômicos, quer dizer, pelas cicatrizes que a doença causa, quanto inflamatórios e alterações de qualidade, inflamação de ovário e por aí vai, fatores de ovário, tudo isso impacta na mulher infértil. Não, com certeza. Me diz só uma coisa que você falou aí de campanha, de procurar, assim, vamos só para a gente fechar aqui e passar para a infertilidade. Tirando a infertilidade, óbvio, para a gente passar logo assim, quando é que a gente deve suspeitar que tem endometriose? Quando é que a mulher deve suspeitar que tem endometriose? Quais seriam os sintomas? Primeiro sinal de alerta, dor na menstruação, aquela dor que a dor que te
que interfere no seu dia a dia. Você vai a história, se fosse ler um livro, se a endometriose fosse ler um livro, né, é aquela mulher que começa a menstruar, sente alguma coisa, mas às vezes não valoriza e ela vem piorando, 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 até o ponto onde ela começa a deixar de fazer atividade do dia. Ela na menstruação ela não trabalha, ela na menstruação ela não estuda, ela na menstruação ela passa 2, 3 dias deitada, daqui a pouco ela fica com dor na menstruação, fora da menstruação. Então, menstruações dolorosas chamam a atenção, dores pélvicas intensas vão chamar a atenção, dor na relação sexual deve chamar a atenção. Tem pacientes que têm dor pré-evacuar, também dor pré-evacuar, principalmente no período menstrual, essa dor pré-evacuar também não é normal. São coisas que chamam a atenção. É muito relacionado à dor. Dor que te atrapalha muito, deve pesquisar. Não é muito comum, a gente como ginecologista, né, a gente vê muito, mas não é comum a mulher ter dor na menstruação? Né, eu acho a principal muito... causa de dor não é endometriose. A maior frequência, realmente, ela não é. Mas ela deve sempre entrar dentro do pensamento do ginecologista. Porque se você for pensar, a endometriose hoje ela atrasa, em média, 8 anos no atraso diagnóstico. Isso, você tem que pensar que são 8 anos que ela leva ao diagnóstico, são 8 anos onde ela sofreu muito. Então, a menstruação, que ela não melhora com remédio, não melhora com remédio analgésico comum, que se torna cada menstruação mais intensa, ela deve chamar a atenção da mulher e ela solicitar ao seu médico, ao seu ginecologista, ao seu clínico, que orientações quanto a isso, porque não é habitual. Não é habitual a mulher, a cada menstruação, não conseguir realizar atividades. Não as suas atividades habituais, ter dor constante. Não é. Ela pode até não ter endometriose, mas a endometriose deve fazer parte dessa investigação dela. Então, a gente tem que pensar assim, dor na menstruação intensa não é o habitual. Então, isso ficou bem claro, isso é bem importante. Né? Existe aí que a gente chama de dismenorreia, né? A forma como nós médicos nos referimos à dor ao menstruar. Né? Existe uma dismenorreia primária, mas geralmente ela é autolimitada, né? Ela é ali no primeiro dia da menstruação, geralmente é no começo da vida reprodutiva, e ela não tende a ser incapacitante. Né? Geralmente você toma, ou não toma medicação, ou toma medicação bem leve, enfim. Né? E às vezes ela tem esses sintomas associados um pouco de TPM, enfim. Então, assim, existe uma dor na menstruação que pode ser normal, mas ela não tende a ser grave. Mas ter dor incapacitante não é normal. Então, assim, não é normal. A gente tem que chamar a atenção. A gente pegou muito isso no consultório, né? Quando estava lá na UERJ, não via paciente assim, não, mas que ela disseram que era pele, que ela era normal, e ela seguiu a vida achando que era normal sentir dor, porque a prima sentia, a colega sentia, mas essa coisa, incapacitar, deixar de fazer algo por causa da dor por si só, a gente tem que eventualmente investigar. Né? Esse recado fica claro. Sim. Isso é o mais importante. Acender a luz amarela de pode ser endometriose. Não, beleza. E então a gente, né, vamos agora entrar na infertilidade. Então, assim, como o Thiago tinha falado, existe, né, dentro da endometriose, a endometriose aqui, né, que se instala no ovário, né, nós chamamos de endometrioma. Né? E, obviamente, né, na fertilidade, assim, o ovário né, assim, é a coisa mais preciosa que eu tenho. Né? Mais preciosa talvez não, mas assim, com certeza um dos mais preciosos que eu tenho, né, na reprodução feminina, porque é onde estão os óvulos. Né? E os óvulos é o gameta feminino, onde eu preciso juntar com o gameta masculino para se criar um embrião e o embrião criar a vida. Né? Todos nós um dia fomos embriões. E se eu tenho uma doença, né? Então ali o ovário é o meu cofre da reprodução feminina. Né? Cofre, quando eu falo cofre, porque dentro dele tem coisa muito preciosa, que são os óvulos. Né? A Alessandra até passou por aqui, né? A Alessandra, nossa amiga maravilhosa, ela fala muito isso. Quando sai óvulos, ela fala, os óvulos são os diamantes. Né? Às vezes ela fala, quando a gente tira óvulos pra caramba, o olho dela chega a brilhar, um caso horrível. Nossa, muito diamante. E é isso mesmo. Assim, então o ovário é um cofre. E aí vem uma doença, né? E se instala ali, então fico preocupado. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, vamos falar da paciente agora, antes de entrar, que é assintomática. Ela foi a um ginecologista e fez aqueles ultrassons, eventualmente, que o ginecologista pede de rotina, enfim, mas alguma coisa, ela é assintomática, ela não quer engravidar, ela está ali numa idade mediana, vamos botar ali 30 anos, 30, 35,
ela achou um endometrioma, opera, não opera, tem um tamanho para operar, a gente espera. Se for operar, quais os conselhos que você dá em relação à infertilidade? Operar não afeta a infertilidade afeta deixar o endometrioma. Fala um pouco, acho que eu fiz muita pergunta, você deve ter se perdido. Não, o que eu vou frisar aqui, o que eu falei no começo, é que acho que na parte de endometriose, talvez aqui a gente tenha que ter a maior interação com o fertileuta é, sem dúvida, o ovário. Você falou do cofre, dos diamantes, você está certíssimo. Eu acho que a interação do cirurgião, e nesse, aí o cirurgião que vai operar paciente com endometriose, o fertileuta é fundamental. De todos os aspectos da endometriose, porque a gente vai justamente mexer muitas vezes onde é mais caro para a mulher, mais caro no sentido mais precioso para ela. Lembrar que essas pacientes, quando elas são operadas, muitas vezes elas são jovens. Elas têm objetivo de gravidez, né? Como a gente falou aqui, a endometriose é um aspecto importante da infertilidade. Então, você está falando da paciente, primeiro sobre o diagnóstico. Acho que é importante, você falou sobre a que fez ultrassom e descobriu. Muitas pacientes hoje chegam e falam assim, eu sempre fiz ultrassom e nunca apareceu endometriose profunda. Realmente o diagnóstico por ultrassom ele é difícil, né, de endometriose profunda. Hoje em dia, de alguns anos para cá, você fala sobre ultrassom especial, mas isso é uma coisa que vem crescendo mais recente de alguns anos no Brasil com mais força agora. França você tem muito, mas no Brasil, mas o ultrassom para o endometrioma, para o cisto de ovário de endometriose, ele é muito bom, ele funciona muito bem. Então, quando você faz o diagnóstico de um endometrioma, a primeira coisa que você tem que pensar, e aí não estou discutindo ainda dentro do sintoma, não, é se essa mulher tem mais doença ou não. O endometrioma, o cisto de endometriose de ovário, ele é um marcador para mais doença. Hoje em dia, você sabe que o risco de você ter endometriose profunda na paciente que tem um endometrioma de ovário, ele é muito maior. Você deve pesquisar mais doença. Então, você fez o diagnóstico do endometrioma, pesquisa mais doença. É importante isso. Então, a paciente... Mesmo que ela não tenha sintoma nenhum. Mesmo que ela não tenha sintoma nenhum. Ele é um marcador. O risco de você ter mais doença aumenta muito com a paciente com endometrioma. Então, a paciente com endometrioma, que é assintomática e não quer engravidar, e aí eu acho que a gente pode dividir a do 30 e do 35, porque isso que realmente o 35 é um divisor importante em termos de fertilidade, mas aquela paciente que é jovem, né, que ainda não quer engravidar e que ela é assintomática, né, você deve definir, e aí habitualmente se usa o tamanho de 3 centímetros. Um cisto pequeno, ele vai ter um impacto menor nessa mulher. Só, Thiago, lembrando que mais ou menos o ovário tem isso de maior diâmetro. Tá? Então, assim, se você usar conteúdo continente, né, 3 centímetros é mais ou menos. Queria deixar isso claro aí para. Não, então, às vezes pode ser um tamanho menor, mas os cistos menores na assintomática, você deve levar em consideração, e aí essa discussão da fertilidade, do potencial, aí a discussão é sempre do potencial dela gerar filhos no futuro, e é aí que a gente tem que sempre olhar lá na frente. E essa discussão ela vai permear a consulta dela com 30, 35, 37, 38, onde ela quer esse potencial para o futuro dela. Né? A gente deve pensar. Então, hoje, o endometrioma, ele por si só, ele pode interferir na reserva ovariana. E aí, interferir nos diamantes que ela vai ter ali guardados para o futuro. Não, né? Claro. O endometrioma, e aí, se o tamanho dele vai interferir ou não, esse dado é um pouco menos, mais incerto. Mas parece que endometriomas grandes interferem, só de estar ali, interferem mais na reserva. Então, a gente tem que pensar que nessas mulheres, isso se achou numa época que podia ser por distensão, mas a gente, hoje já sabem que o endometrioma ali, ele inflama aquele tecido ovariano, ele cicatriza aquele tecido ovariano, ele interfere não só no local, mas às vezes até no resto do parênquima ovariano, interferindo na reserva. Então a gente tem que pensar, se ela já teve filhos, quer ter filhos, não, mas 30 anos, de modo geral, hoje em dia a mulher segura mais. E esse é um problema, né? Ela vai querer ter filho com 35, com 36, com 37. Quiçá 40, né? Quiçá 40. E aí essa é a interação que eu falo, que a gente vai, não só no ambiente cirúrgico, mas desde os 30 anos, conversar com ela sobre onde você quer chegar, quando é que você quer usar esse seu potencial. E nesse sentido, você programar com ela.
Ela não quer agora, ela tem 30 anos, está sem sintomas. Não é um cisto grande, porque cistos muito grandes, e a gente está falando de 5, 6, 7, Mas aí, onde o doutor risco. Thiago, a gente está com essa paciente de 30 anos que fez um ultrassom assintomática e alguém falando endometriose, procura o doutor Thiago. Então, assim, quero saber de tamanho. Qual é o tamanho que você... Primeiro que eu gostei que você falou assim, vamos fazer planejamento reprodutivo. Na verdade, você não falou com essas palavras, mas eu amei. Cheguei, você não viu aqui, mas meu coração acelerou de felicidade. Fico apaixonado quando você Deixei falou que você assim, é o gourmetizar. respeito. Você Não, é um gourmetizou. sensacional. Eu sei já da sua qualidade, mas assim, né, a gente, como todas as profissões, a gente sabe que nem todo mundo, nem todas as profissões, a gente tem médicos, né, de qualidade, não qualidade, pessoas. Então, assim, a gente acaba encontrando pessoas que talvez não tenham esse respeito todo com a fertilidade. Então, é muito bom ver um cirurgião, né? E cirurgião, por natureza, quer resolver. Então, é natural que você puxe, né, a sua estratégia para ser mais resolutiva, mas, cara, fico muito feliz mesmo que você tenha esse compromisso com a fertilidade. Então, esse planejamento, aonde você quer chegar. Gostei muito, 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 Thiago, disso. Mas aí, ela chegou tamanho. Tem algum tamanho que você vai esperar? Ou tem um tamanho que você vai indicar a cirurgia para estar assintomática ou não? Ou... Os 30 anos, endometriomas, 30 anos. Vamos... 30 anos com endometrioma de tamanho mais expressivo. Até 3 centímetros eu observo. Até porque, assim, ela vai chegar. Se ela não toma remédio, ela chegou sem nada, ela nunca teve assintomática, descobriu o ultrassom. Primeira coisa, a gente vai sempre dimensionar a doença. Como eu falei antes, o endometrioma ele pode ser uma doença mais extensa. Uma paciente que não tem essa doença, para facilitar a nossa discussão, não é uma paciente que seja, obviamente, cirúrgica. Doença expressiva. Então, a gente está falando de uma paciente que tem um endometrioma e alguma doença, mas não tá impactando na vida dela. Não é uma paciente que não quer engravidar agora, não está com sintoma, e ela não tem essa doença expressiva, onde não, essa paciente é obviamente cirúrgica, se fosse o caso. Então, ela tem um endometrioma, e aí eu sigo muito, em torno de 3 centímetros, eu seguro, e se ela não está medicada, eu medico ela. A medicação, o não menstruar, pode desinflamar. Então, você pode reduzir esse volume do endometrioma. Como eu falei, a gente não sabe se o tamanho por si só tem impacto. O endometrioma, ele causa um impacto, isso tem trabalhos mostrando. Se for dos dois lados, parece que o impacto é até maior. Ela chegou e descobriu que tem dos dois lados. Ele tem um impacto maior. Seria muito fácil a gente falar, a cirurgia vai resolver o problema dela. Vou tirar esse endometrioma e ela vai ficar com aquele ovário, com os diamantes todos delas lá polidos. Mas não é verdade. Se cirurgia para o endometrioma fosse fantástico, era mais fácil. Mas a cirurgia ela é danosa. Na verdade, foi se buscar para trás se ter o endometrioma por si só também te impacta, porque que a cirurgia impacta no ovário, no diamante, já se sabia. E se você mexer nos dois ovários, ele pode ser pior ainda. Pacientes jovens que dependendo do trauma no ovário, param de menstruar. E pacientes que menstruavam antes param de menstruar. E a gente está falando de atingir o desejo dela. Então, uma paciente que tem endometrioma de um lado até uns 3 centímetros, 3, 4 centímetros, eu observo e medico. Eu vejo o que vai acontecer. Já tive surpresas de pacientes de endometriomas grandes que reduziram absurdamente. As pacientes de endometrioma maior, você vai ponderar o risco desse endometrioma romper, isso te tornar uma emergência. Então, você operar preventivamente. E eu imagino o impacto dessa mulher, eu discuto com ela o impacto que isso vai ter na reserva. O impacto que ela tem, ela não quer agora, mas ela quer daqui a 4, 5 anos. Uhum. Eu olhar esse dano que pode gerar, isso vai prejudicar ela no futuro, então eu discuto e pondero com ela. Endometriomas grandes, muitas vezes elas tendem a ficar sintomáticas em algum momento. Né? É menos habitual, pode acontecer, mas é menos habitual. E acaba que é grande e vai vir né, o que você fala, a doença vai estar um pouco mais estendida e você vai acabar. E o risco de cirurgia é maior. Mas a paciente até uns 3 centímetros, eu acho que você pode acompanhar. Você discute com ela, planejamento, como a gente falou, planejamento reprodutivo que você falou, bonita a palavra, discuto com ela, e aí acho que vale a gente falar sobre reserva, aí passo sempre o fertilheuta essa hora, é sempre um jogo para lá, jogo para cá. Eu sempre oriento que elas procurem o fertileuta para que possam discutir aspectos reprodutivos de reserva, que elas entendam muitas vezes valores, se for num ambiente particular, o quanto que isso custa para ela agora, planejamentos para o futuro, sucesso em sucesso. Medico e observo.
A paciente de endometriose nunca é uma paciente que pode desaparecer do seu consultório. Então, eu revejo ela periodicamente, por quê? Se é um endometrioma que está crescendo, e ele vem progressivamente crescendo, é melhor que pensar num tratamento cirúrgico. Mesmo medicado, então, é melhor operar. Se ele está estável e diminuiu, eu observo. Tá ótimo. A Alessandra apareceu de novo, a dona do diamante. Deixa eu te falar, Thiago. E aí, a gente ainda não está no paciente que é enfermo. E aí você indicou a cirurgia do endometrioma. Qual é o cuidado que você tem? Né? O que você conversa para ela? E quando a gente está na cirurgia, a gente tem... Existe técnica, a gente sabe que você tem aí formas de energia para trabalhar, principalmente vocês que trabalham com minimamente invasiva, que vai trabalhar ou com a cirurgia robótica ou com a videolaparoscopia. A gente sabe que tem diferentes tipos de energia, tira o cisto, não tira o cisto, tira o ovário todo. E aproveitando de uma das perguntas que vem, assim, todo endometrioma tem que tirar o ovário? Tem risco? O risco é grande se perder o ovário? Então, indicamos a cirurgia, ainda estamos no 30 anos, indicamos a cirurgia, você, né, conversou com a paciente, quais os cuidados que a gente tem que ter ou não precisa ter cuidado em termos de fertilidade. Não, o cuidado, ainda mais já falando da paciente de 30 anos, que pode querer engravidar no futuro, o seu cuidado deve ser o maior, né? Tinha o Ricardo Lasmar, que é um cirurgião que participou da minha formação também, ele falava muito da paciente de endometriose, ela muitas vezes, lá, isso há alguns anos atrás, ela sempre chegava sem um ovário, né? Toda paciente de endometriose já tinha um ovário a menos, que em algum momento foi operada, e muitas vezes é operada na emergência por dor, nem sempre é o ginecologista, ou o ginecologista que é menos habituado à doença e pode optar pela retirada do ovário. E a verdade é que a gente tem que tentar, ao máximo, nessas pacientes, preservar. A gente não está discutindo da mulher de 45, 48 anos que tem um endometrioma e já não quer mais ter filho. E aí pode ser que você tirar o ovário naquela paciente diminui o risco daquilo voltar e tudo mais. Então, eu sempre he discutido com a paciente que o endometrioma ele pode voltar. Primeiro que você vai operar, sempre se discute preservar o ovário nessa idade, né? Mais importante. Você pode, e ele pode operar e aquilo voltar, né? Quando você opera, na paciente que não quer, se você não medica posterior, a recidiva do ovário, a recidiva do endometrioma pode voltar o endometrioma em até 30%. Quando você usa a pílula, quando você bloqueia essa paciente no pós-operatório, você volta um terço a menos. Um terço a menos. Então, você sai de 30% para 5%, para 8%. É uma redução expressiva. Então, você medicar, diminui a recidiva, né? Quando você vai optar quando você vai tratar cirurgicamente, tem diversas formas, como você falou. Você pode, e se fazia muito antigamente, se esvaziava o cisto, isso era uma opção. Esvaziar, lavar. Você esvaziava e queimava por dentro. E você tirar o cisto, né? São opções onde você preserva o ovário. Hoje em dia, começa a se falar também sobre alcoolização, técnicas destrutivas da face interna, também são coisas que estão começando a aparecer aí e que são interessantes. Mas ainda devem ser melhores avaliados para o futuro. Então, falando das principais, que é esvaziar e queimar por dentro, ou tirar o cisto, tirar a cápsula do cisto, né? Você só esvaziar e queimar, a volta do endometrioma era maior do que você tirar a cápsula do cisto, tá? Então, em termos de voltar e dor, tirar a cápsula é melhor. Em termos de fertilidade, de gravidez, tirar a cápsula é melhor. A fertilidade depois da retirada do cisto, com a técnica adequada, cuidadosa, por um bom cirurgião habilitado em tratamento para endometriose, pode ficar entre 40% e 60%. Com ou sem auxílio, e aí você pode acrescentar ou não o auxílio da reprodução assistida. Mas 40% a 60% de gravidez. Quando você tira a cápsula e você é cuidadoso com o ovário. Tem trabalhos que mostram que quanto mais habilidoso é o cirurgião, melhores são os resultados. Diferente de outros cistos de ovário, que não são endometrióticos, o dano do parênquima ovariano, o dano daquele tecido do ovário, ele é muito maior na cirurgia do endometrioma do que de outros cistos. O impacto na reserva é maior. E isso vai se refletir na gravidez espontânea, quando você não é cuidadoso, ou na reprodução assistida. Eu vou fazer só um parênteses antes queria que você falasse também aí sobre essa questão da reserva, que é fundamental.
é o impacto do endometrioma dos dois lados, o bilateral. E esse é o que mete mais medo. É o endometrioma dos dois lados e o endometrioma recidivado. Esses, o impacto na reserva ovariana é muito maior. Você reoperar o ovário, o dano, você vai operar um ovário você já causou algum dano, ou você não sabe como foi a cirurgia que foi feita anteriormente, o grau de trauma que teve naquele ovário, ou você vai operar os dois. E tem trabalhos que falam até em 3, 4%, 5% de falência ovariana prematura. Você está falando de uma mulher de 30 anos que poderia, se tivesse dos dois lados, ficar sem menstruar. Então eu gosto muito de sempre nessas pacientes avaliar reserva ovariana antes, até com uma forma de alguma defesa. Ela pode ter um problema na reserva que é próprio dela, ou já um impacto longo do endometrioma ali naquele ovário, e até para a gente ter uma perspectiva de como ficou a reserva depois. Não, claro. E aí, Thiago, assim, uma das coisas que você falou, então, assim, a gente tem... existe o risco da cirurgia comprometer a reserva ovariana, né? E é óbvio que isso está um pouquinho direcionado à expertise do cirurgião, né? Às vezes eu converso muito com as pacientes, né? E elas até acham, né, que é coleguismo, enfim, mas não é coleguismo, não. Eu realmente acredito que um cirurgião que trabalha muito bem com aquilo vai me oferecer um resultado, né? Então, assim, a gente acaba indicando, parece que sempre, né, ela quando vai a outro médico, fala, pô, vocês indicam as mesmas pessoas, mas é porque isso é muito importante para a gente, né? Então, acaba indicando você, o Marco Aurélio, o Crispe, o próprio Lasmar Ucher, que teve com a gente, assim, a gente acaba rodando porque realmente, assim, é muito importante para a gente. Estou falando só vocês cinco, óbvio, fazem isso, a gente tem outras pessoas, vocês estão formaram várias, mas acaba que aí, né, vocês estão mais perto de mim, é mais fácil eu encaminho, eu ligar e discutir, mas isso é muito importante realmente discutir qual cirurgião, não necessariamente abrir um plano e pegar o primeiro. Você pode realmente comprometer. E aí que você falou é importante, assim, ela, até mesmo você sendo o melhor cirurgião do mundo, algumas coisas são inerentes ao procedimento. Você pode operar esse endometrioma e você pode, eventualmente, né, danificar essa reserva. Então, assim, é importante, como você falou, assim, dosar a reserva ovariana, né? Hoje a gente provavelmente faz isso hoje com o AMH, que é o hormônio antimileriano. E é importante, assim, às vezes, falar com a paciente, eu sei que você fala assim, que assim, ok, o teu caso às vezes é um bom prognóstico, mas a gente não tem como garantir. Então, assim, é uma das outras indicações, né? A gente fala muito de congelar ovos. Então, a gente bate muito aí, fiz live de congelamento de ovos, até eu e a Alessandra, a gente fala muito da preservação da fertilidade, da questão do congelamento social, aquela paciente que vai sofrer o impacto da idade da fertilidade, não quer ter filhos agora, mas existe uma grande indicação que a gente até fala pouco, né, que é realmente aquela paciente que vai sofrer uma cirurgia ovariana, e essa cirurgia ovariana existe o risco de danificar essa reserva ovariana, ou seja, diminuir a quantidade de diamantes aí que a gente está brincando, falando, que ela tem. E a endometriose, talvez, né, ou endometrioma, desculpa, que essa endometriose no ovário, talvez seja essa cirurgia que mais me dá esse temor. Então, importantíssimo, o Thiago, eu, né, de antemão, vivo recebendo paciente dele, então eu sei que o Thiago tem esse compromisso, assim, eu vou operar, eu quero que você entenda o que é a reserva ovariana, o que pode acontecer, quais são as possibilidades. Então, praticamente, assim, o melhor dos mundos, eu acho, até para você operar aquela paciente que congelou os óvulos antes de fazer a cirurgia. É óbvio que a paciente ali, às vezes, está em torno de 30 anos, enfim, não conta, não quer muito saber de engravidar, ou enfim, mas com certeza esse é o melhor dos mundos, né? Você pode não operar com bons cirurgiões, não sofrer um grande impacto, eventualmente até melhorar sua fertilidade, né? A gente também tem que isso pode acontecer, isso não é, né? Também precisa de um milagre, a gente está falando que operar igual a agredir a reserva ovariana, mas congelar os ovos talvez seja essa indicação, assim, acho que a endometriose seria a terceira maior indicação de congelamento de ovos lá na clínica, né? Outra coisa, Tiago, agora vamos entrar um pouquinho, que a gente acabou, né, falando um pouquinho, pelo último tema, né, que eu tinha separado aqui, da paciente, eu tenho infertilidade, ela está com infertilidade, aí a gente descobriu a endometriose por infertilidade, o endometrioma. E aí fala um pouquinho antes de 35 e depois de 35. Vale a pena se operar nunca, discutir, fala um pouquinho aí, a gente já está, Thiago, a gente está aí já com, falta 13 minutos aí pro Instagram daquele corte, né? E ele corta mesmo, cara. Eu fico achando que ele vai me avisar, que ele vai Sem falar, educação, né?
Não, Sem eu educação, mesmo, não tem foi essa botar coisa aquela não. plaquinha ali no final da sala para dizer que já tinha Pô, mais 5 minutos. sei lá, um chorinho, a gente, né, achando que ia acontecer uma coisa mais brasileira, pedir um chorinho, é 1 hora, mas é 1h10, não é 1 hora, puf, o negócio corta, a gente Não, tá vê. muito bom, o pessoal deu muito coraçãozinho, vai estender ali um pouquinho mais, tem um Eu bis falei, ali. pô, que nem um Zoom uma vez fez isso, falou que ia cortar 40 minutos, daqui a pouco falou, não, estendi. Eu falei, poxa, fica tranquilo. Não, Conta aí um pouquinho desse. Aí nós estamos na o, paciente que foi fertilidade e a gente entendeu que o endometrioma é o cerne ali do problema de fertilidade. E aí as opções. essa questão da reserva, assim, toda paciente de endometriose que vem para conversar, seja ela infértil ou não, essa conversa ela sempre existe. Eu sempre discuto com ela, porque a primeira coisa que ela fala, porque isso tem um custo, ou se não precisar, o problema é se você precisar no futuro, você se arrepende de não ter salvado aos 30, 32, 30, quando é melhor. Não adianta ela querer salvar, congelar, quando tem 38, 39 para ser operada e depois talvez o resultado pode ser pior. Se ela já descobriu com antecedência, ela quanto mais cedo guardar, às vezes melhor é. Então essa conversa, esse bate-papo, essa triangulação, paciente, ginecologista, fertileuta, ela vai existir sempre na endometriose. Sempre, sempre, sempre. Na paciente que tem endometrioma, ou une, ou dos dois lados, bilateral, vai ser mais importante ainda, porque quando não tem, você vai fazer uma cirurgia grande, mas de modo geral os ovários saem inteiros. Você pouco mexe, você solta as aderências, os ovários saem inteiros. Na paciente que você tem endometrioma, você sabe que vai mexer. Então, na paciente que tem antes dos 30, que você vai operar, então é infértil. Não necessariamente toda paciente com endometrioma vai automaticamente para a cirurgia. Se ela sempre, muitas vão ter a possibilidade de tentar. Ela tentou e não conseguiu. Né? Então, já partindo do ponto que ela chegou lá, está definido que ela tem infertilidade. Tentou e não conseguiu, cirurgia pode ajudar, como eu falei. Às vezes a cirurgia dá ali 40%, 60% de fertilidade. Ao mesmo tempo, a cirurgia do endometrioma unilateral, eu posso ter um impacto de até 30% na reserva folicular. E até 45%, 50% se forem nos dois ovários, de queda no antimileriano. Então, eu tenho um impacto, pode ser expressivo para ela. Né? Então, havendo possibilidade, eu gosto de conversar com ela sobre guardar antes. Na que tem dos dois lados, eu discuto sobre guardar antes, se for possível, e discuto a agressividade da cirurgia. Na paciente que tem um ovário normal e o outro doente, eu discuto com ela que eu vou tentar fazer o melhor, que é tirar a cápsula, que é ter o maior cuidado possível no controle do sangramento. Porque não só tirar a cápsula é danosa, mas como e aí você falou sobre energia, eu acabei não focando nisso, mas como você controla o sangramento no ovário, também tem um impacto que é expressivo na reserva ovariana. Então, você queimar demais o sangramento, queimar demais por dentro do ovário, também é danoso. Então, você hoje tem outras formas de controlar o sangramento, seja costurando o ovário, seja usando cola biológica para você minimizar o impacto. Feito isso, então ela tem um endometrioma de um lado. A gente resolveu que ela é infértil, porque ela já tentou e não conseguiu. Vamos operar. Então ela tem de um lado só, eu vou tentar fazer o melhor possível para aquele ovário, que é tentar tirar o máximo de cápsula possível, sendo cuidadoso na técnica e sendo cuidadoso no controle do sangramento. Fiz isso, ótimo, para ela poder tentar engravidar, seja espontaneamente ou se ela já por algum motivo tiver necessariamente alguma indicação de fertilização, porque ela pode ter outro problema associado. Na paciente que tem 2 ovários doentes, eu peço para ela, se possível, congelar antes, porque o impacto possível nessa cirurgia é maior do que quando eu tenho um só. E aí eu vou discutir com ela a agressividade da cirurgia. Porque eu sei que o impacto pode ser maior. Então, eu posso tentar ser agressivo, ser melhor em um ovário, para diminuir recidiva, mas, ao mesmo tempo, para reduzir o impacto, ser um pouco menos agressivo. E aí lançar mão de outras técnicas, menos Mas espera aí, agressivas. Thiago, não me fez um pouco sentido agora. Bom que a gente vai discutir, não vai ter tempo, vai acabar. Mas, assim, uma coisa é congelar uma paciente que, ok, você está tratando o endometrioma ou a dor pélvica, endometriose, ok, você se preocupou com a questão reprodutiva, ok, a gente congela os ovos. Outra coisa é uma paciente que, assim, não quero engravidar, assim, eu não estou aqui por causa da dor, não estou aqui por causa do endometrioma,
ou por causa a doença pode estar afetando, assim, eu estou por causa. Então, assim, não me parece, a não ser que ela diga para você, não quero engravidar naturalmente, outra coisa, não me parece, talvez, né, não vou dizer a palavra assim, melhor, uma estratégia tão clara, você chegar para ela, não, congela óvulos, que eu vou tratar seu endometrioma. Se você vai para a fertilização in vitro, eu acho que se ela tem condições, então, assim, tenta fazer a fertilização in vitro sim e transferir esse embrião. Ou fazer a fertilização Pode. in Não, vitro sim. perfeito, pode. Na verdade, não Nessa necessariamente. agora, quando você está com a paciente fértil, ou você vai confiar no seu taco e falar, vou operar e vai engravidar, ou se mandar para a gente uma paciente, ó, doutor Thiago vai operar por quê? Vai operar por infertilidade, mas ele mandou vir congelar óvulo. Pô, vai congelar óvulo, eu vou fazer um embrião. Então, nessa hora aí, tu tá no xadrez, assim. Não, mas na verdade, a paciente que já foi no consultório ela sempre sabe, tem um papel que desenha 3 braços diferentes de tratamento, sempre tem. Na verdade, dependendo do grau de endometriose, eu não digo para ela que é obrigatória a cirurgia. Na paciente que não tem doença extensa, endometrioma que não é um endometrioma muito grande, está falando lá do endometrioma de 3 centímetros, não é um endometrioma que seja necessariamente cirúrgico, ela não tem aquela doença expressiva. E o fertileuta ele pode lançar mão de técnicas de estimulação que vão, de certa forma, compensar ou minimizar o impacto da endometriose, melhorando o resultado. Ela pode ir para a fertilização, se ela não tem uma indicação clara. Não é uma paciente extremamente sintomática. A paciente extremamente sintomática ela se beneficia da cirurgia. Se ela não engravidar, pelo menos a dor ela melhora. Mas a paciente que não é extremamente sintomática, não tem essa doença expressiva, é uma doença de ligamento, é uma doença parece mais superficial de peritônio, tem um endometrioma que não é muito grande, ela pode até optar por ir para a fertilização direto. O que eu sempre peço é que ela converse com o fertileuta, porque os resultados não são necessariamente imperiosos à cirurgia. A fertilização. Isso é um fato. Não é dois, mas dois igual a quatro. Na paciente que tem muita doença, um endometrioma que é muito grande, às vezes eu discuto, e às vezes acontece. O paciente tem um endometrioma maior, que já tem alguma proximidade com a parede pélvica, e eu falo, se isso aqui crescer muito, por algum motivo, pode comprimir o ureter e levar a uma hidronefrose. A paciente ela pode ter tem algum aspecto da doença possa me preocupar dentro de uma estimulação ou de uma coisa previamente à cirurgia. Nesse sentido, eu penso em operar, mesmo que ela não tenha muito sintoma. Nesse sentido, nesse seu contexto de doença, operar me parece melhor. Me parece melhor porque tem muita doença e pode complicar. Agora, na paciente que não tem doença expressiva, ele fala, você pode ir para a fertilização. Se não der certo, você pode voltar e eu te opero. Deixa eu te falar um pouco a minha visão da reprodução, mano. Eu acho que na endometriose, fora endometrioma, sempre vai ter endometriose e endometrioma. Se a gente pudesse separar aqui só da paciente só com endometrioma e paciente com uma endometriose não endometrioma, fica um pouco difícil. Eu acho que, assim, baixo de 35, vamos fazer esse quadrado aqui, né? Uhum. Abaixo de 35, acho que a cirurgia, ok, legal, assim, tem que fazer. Eu boto ela como assim, um dos carros-chefes, enfim, não acho que vale a cirurgia, você conversar, enfim, inclusive já tive paciente que indiquei para você, e você falou, pô, a cirurgia, ela não tem nada, é grande, é arriscada, é melhor tratar primeiro a reprodução, enfim, já devolveu, já tive cirurgia, você devolveu para mim. Acima de 35, eu tendo a indicar a fertilização in vitro, mas no caso do endometrioma, óbvio, acima de 35, tendência a fazer fertilização in vitro, mas no endometrioma com baixo de 35, eu estou com infertilidade. É óbvio também, eu quero aquela infertilidade, só infertilidade. Aquela infertilidade que tem compressão de ureter, que nem você falou, aí ok. Essas eu tendo a fazer sempre, eu falo da cirurgia, mas eu falei assim, como é fertilidade, a gente tento sempre fazer o tratamento da fertilização in vitro, porque eu tenho esse temor da reserva ovariana. O que pode acontecer é essa reserva ovariana ser ruim na hora que eu faço, mas eu já sei falar, ok, agora vamos tentar a cirurgia. É mais ou menos, óbvio que não dá muito, porque a endometriose é complexa, mas é mais ou menos como eu funciono. Deixa eu só responder aqui que está acabando, Thiago. A Tatiana de Assis dos Santos, ela perguntou, a queda do OMH deve ser acompanhada. A gente sabe que a cirurgia de endometrioma, ela tem uma queda assim, ela tem uma queda um pouco expressiva de MH, depois com o tempo ela retoma um pouquinho, mas assim, então é que a gente estava discutindo, existe um dano assim provável dessa
essa reserva ovariana, mas acompanhar, acho que em termos de prognóstico de doença, assim, pra gente, assim, o cara, na minha opinião, o cara, assim, tá preocupado com dano, tem essa responsabilidade, congela antes, e mesmo assim vai tentar fazer toda a cirurgia pensando em não causar dano. E eventualmente vai ter, congela. O MH, ele só vai servir para te dizer que houve ou não, mas depois, né, da casa estar arrombada, botar tranca, talvez não seja bom. Eu acho que o MH antes da cirurgia é legal porque se você já descobre que ela, por algum motivo, tem uma reserva que é baixa, eu já discuto com ela. Sua reserva já é ruim. A cirurgia eu posso piorar a sua situação do endometrioma. Eu posso piorar o que você tem. E aí a gente vai discutir. Com Mas mais. não tira o seu medo. Mas mesmo Não, assim, não, não tira o seu não. medo. Mesmo que esteja um OMH de 37, que não existe. Mas Não, pô, não, você não, fala, não, não, nossa, não, melhor não tira. reserva do Não, mundo. não. Endometrioma, Não, vamos lá. não, endometrioma, mas você já sei de antemão que ele é baixo, essa conversa com o fertileuta é mais importante ainda, porque eu vou causar um dano. Alguém que Já já não tem é o dano. alguém que já Alguém que tem já o tem o dano, já dano. tava, por algum motivo, às vezes você pega paciente de 30 e poucos anos, nova ainda, que tem um HMH baixo, que tá, e você, e aí a conversa é mais importante, né? Manter essa conversa com o fertileuta, né? Perguntar aqui sobre quem não tem condições de congelar. O mundo perfeito seria a gente poder ter à disposição todos os recursos. Tem a paciente que é jovem, e isso entra na discussão, ó, fazer a fertilização, ela tem um custo que é Y. A sua opção de cirurgia vai, se você não tem condições de dispor dessa, por algum motivo, ou não tem acesso a um serviço de reprodução em quem está no público, a cirurgia ela tem um resultado bom para a fertilidade. Ela vai pesar os impactos ali na reserva, mas ela tem um resultado bom. Você tem paciente com fertilidade, doença intestinal, com 40%, 50% de gravidez pós-ressecção do intestino. Você tem 40%, 60% de gravidez pós-cirurgia para endometrioma. Então, a cirurgia ela é importante, ela tem um papel ali muito importante. Né? Principalmente os pacientes que não têm recursos. Se você tivesse todos os recursos na mesa, seria fantástico. Eu lembro, uns anos atrás, o pessoal falava que nos Estados Unidos, você fazia uma FIV, 2 FIVs, não dava certo, voltava para poder operar. Se todo mundo tivesse esse recurso, essa possibilidade era mais fácil. Não. Tiagão, acho que é isso mesmo. Assim, e o tratamento, assim, para quem perguntou, assim, vai ser o mesmo. Assim, ele vai ter todo o cuidado que ele vai ter, que merece esse nosso cofre com diamante. Ó, se eu puder ter um seguro antes, beleza. Se não tiver, ele vai ser tratado igual a paciente que congelou. Não, a gente sempre vai ter Sim, esse independente. cuidado. Por isso, eu converso com a paciente para, nessa hora, escolher o cirurgião pelo respeito, que é pela indicação do fertileuta, porque o fertileuta sabe, porque ele vê os resultados de quem opera. Então, assim, eu sinto na pele pessoas que não foram operadas por cirurgiões que têm essa especialidade em endometriose. Às vezes são cirurgiões excelentes, assim, pô, numa emergência, assim, mas é uma coisa específica. Tiago, a gente está chegando ao fim. Vai cair. Só queria devolver para você aqui. Eu queria agradecer sua amiga Cláudia Joaquim, que ela é sensacional. Ela está no início ao meio e fim. Porque eu confesso que eu dou uma passada nos amigos, nas lives, falo um oi, depois eu saio, vou ver o Raça Negra, vou ver uma live, aí volto para lá, e uma Cláudia Joaquim é sua amiga. Não é minha dupla à toa, né? Não é minha dupla à toa. Ela viu a live toda, assim. Não é minha dupla à toa. Ela quis roubar, ela tinha uma coisa que quis roubar, ela tem que chamar o Procto, que eu não idioma, vai dar. Ela tentou roubar aí um pouquinho, mas está tranquilo. Tiago, eu queria te agradecer. Acho que a nossa amizade ela já é de longo tempo. Você, cara, assim, todas as pessoas sabem disso, mas você teve a oportunidade, inclusive, de provar seu carinho, sua consideração por mim. Só tenho que te agradecer. Obrigado aí por aceitar esse convite, por falar. E vamos encerrar aí. Quer falar alguma coisa? Só vou devolver, porque assim, não só o cirurgião habituado à endometriose, ele é fundamental, isso talvez